campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá! Sobre os assuntos de família, o tema de hoje é infância e mediunidade. No final do vídeo, se você gostou, não esqueça de curtir e também de acessar o link que fica abaixo do vídeo para ver o material postado referente ao assunto abordado. Inicialmente, passo a palavra para o Regaldo. Infância e mediunidade, né? Uma coisa bem interessante, já que as crianças também possuem mediunidade. O que somos nós todos, se não espíritos imortais, encarnados num corpo físico? Corpo físico que se reveste do perispírito, que é aquele que conduz todas as sensações do espírito até o corpo físico. E isso é inerente a todos aqueles que reencarnam. Então, não tenha menor dúvida que as crianças possuem mediunidade. Muitas delas, inclusive, já na tenra infância, antes dos 7 anos, conversam com amiguinhos do mundo espiritual, como se eles existissem, como se eles estivessem ali. Né? Eu mesmo já tive várias experiências com crianças que procuraram auxílio em razão disso. Eu mesmo, a minha sobrinha, tinha uma coleguinha que ela chamava de Júlia, né, que vivia com ela brincando, a Júlia aqui. E é uma coisa bem que parece chocante até, mas isso realmente é o que somos, espíritos imortais e desenvolvendo essa mediunidade. E a mediunidade ela nada mais é do que o contato com a esfera superior, com a esfera do mundo espiritual, da onde viemos e da onde iremos voltar todos nós. Inclusive, às vezes, criança mesmo. Desencarnamos em tenra idade, porque em determinada circunstância é a nossa possibilidade de existência nessa encarnação. E para isso que há este intercâmbio, para que a gente possa fazer este, vamos dizer assim, alívio das nossas cargas emocionais, as cargas da energia psíquica, de tudo aquilo que envolve o nosso conhecimento e a nossa vivência. É muito importante que os pais saibam lidar com isso, que percebam isso, porque é muito sutil. Como eu sei que uma criança está mediunizada ou não? Então, a gente vai vendo comportamentos, vão vendo situações, e que a Casa Espírita, como o Grupo Espírita Francisco Xavier, está à disposição para que se possa fazer todos os atendimentos necessários, como vocês vêm fazendo. Eu vou passar agora a palavra para a Sinara continuar esse desenvolvimento. Pois é, como tu estavas falando, né, Regaldo, a mediunidade na criança, ela, via de regra, acontece espontaneamente. E, na grande maioria das vezes, não causa perturbação, não causa desequilíbrio, desarmonia na criança. Principalmente se a família, essas pessoas com quem a criança convive, tratam aquilo de uma maneira, né, tranquila, que dá para a criança o suporte de apoio e segurança que ela tanto necessita, né, nessa situação como em inúmeras outras situações, né, para que a criança possa lidar com as diferentes questões da sua vida, o apoio, o suporte, a segurança que a família transmite sempre é necessário, sempre é fundamental. Agora, quando isso puder trazer alguma desarmonia, algum desequilíbrio, daí, sim, é importante os pais estarem atentos, estarem alertas e procurarem a ajuda, o tratamento, a orientação que se fizer necessária. E, claro, o encaminhamento à casa espírita, a orientação que o centro espírita
está capacitado para oferecer para aquela situação é fundamental para que esse equilíbrio, essa harmonia possa ser restabelecida e a criança seguir a sua vivência infantil da melhor forma possível. O que tu pensa sobre isso, Eide? Eu diria que a sensibilidade mais aflorada acontece justamente porque a criança chegou há pouco da espiritualidade e ainda não está totalmente familiarizada com o corpo físico. Então, essa mediunidade, essa sensibilidade se apresenta mais frequentemente até os 7 anos de idade, quando a criança toma por completo o corpo físico. Então, é muito natural que a criança veja alguma coisa ou que tenha qualquer tipo de interação com o mundo espiritual. O que se recomenda é que os pais vejam isso com naturalidade, que não fiquem assustados, que não pensem que alguma coisa tão extraordinária ou tão assustadora está acontecendo. E para isso a casa espírita é sempre o local onde podemos encontrar a orientação mais segura, uma boa casa espírita, né, bem orientada, bem firme, vai dar o suporte necessário para que esses pais realizem os tratamentos recomendados e se certifiquem de que estão diante de uma situação bem natural, bem frequente e sem qualquer tipo que eles não fiquem alarmados com isso, sem qualquer tipo de necessidade de outras medidas. E se houver essa necessidade, com o tempo, com a orientação espiritual, isso vai aparecer. Então, podemos ficar tranquilos em relação a esse tema da mediunidade na criança. O que tu acha disso, Lorena? Então, seguindo nisso que tu está falando, né, Eide, da importância de os pais verem com naturalidade. Não é raro nós vermos os pais assustados e as crianças tranquilas com a situação. Então, a importância também de ter uma conversa, de ter diálogo em casa. Os pais, o resto da família, poderem conversar sobre o que é isso, né? O que está acontecendo, o que significa. Uma vez que passem a frequentar a casa espírita, também levar a criança na evangelização, porque ela começa a entender o que está acontecendo. Ela percebe que aquilo é natural, que aquilo é falado na sala, ela vai ver que tem outras crianças que, como ela, também tem, né, o que o Regaldo estava falando, dos amiguinhos invisíveis, que tantas crianças relatam, e estender também essa conversa, muitas vezes, na escola. Às vezes, a dificuldade da escola em conviver com essas manifestações da criança traz algum reflexo na própria criança, porque ela encontra um contexto em casa e um contexto diferente na escola. Então, que os pais tenham essa liberdade de abordar na escola, que isso na família é natural, que isso na família é visto com tranquilidade e que não deve ser alguma coisa que deve ser chamada a atenção da criança, por exemplo, né? Que deve deixar seguir seu curso. A menos, como disse a Sinara, que percebam que a criança ficou alterada, que está mostrando algum comportamento que possa ser prejudicial a ela. Se não, é a vida, como disse o Regaldo, e a nossa condição de espíritos que nos comunicamos com desencarnados. É assim que eu vejo. Encerramos o tema de hoje com uma mensagem de Meimei. Compadece-te, pois, da criança que respira e sonha ao teu lado.
auxiliando-a a pensar e servir, a fim de que o trabalho lhe enriqueça o caminho e para que a educação lhe norteie o caráter. Por amor a teu próprio futuro, auxilia-a a crescer nos padrões do divino benfeitor, que nos advertiu entre a responsabilidade e a ternura, deixai vir a mim os pequeninos. E conduzindo a Jesus as crianças de hoje, teremos o reino de Deus na terra, construído em favor de nós todos pelos artífices de amanhã. Continuem acompanhando os nossos programas. Agradecemos a atenção de todos e nos despedimos com um fraterno abraço. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site